Todo regente, ele precisa de um professor, né? E eu sei, é claro, que o Espírito Santo, ele nos ajuda quando nós queremos fazer a sua obra, ele nos ajuda a entender como nós oferecermos o nosso melhor para ele. Porém, eu falo aqui de um professor ser humano, um professor como nós, só que um ser humano que ele tem mais conhecimento do que nós. Se hoje eu sei reger um pouco, se hoje eu entendo um pouco de regência, é porque no começo eu tive um professor para me ensinar os primeiros passos. E até hoje eu ainda tenho professores, pessoas que me ajudam a compreender melhor, a descobrir novos conhecimentos que se tem a respeito da regência. Até mesmo porque quando nós olhamos para a nossa vida profissional, por exemplo, se hoje você tem um curso de nível superior em alguma área, ou se você até mesmo concluiu o seu ensino médio, ou se hoje você, por mais que não tenha concluído o seu ensino médio, mas você aprendeu a ler, aprendeu a escrever, você teve um professor. Nós não podemos ignorar isso. O Espírito Santo, ele nos ensina, ele nos ajuda conforme o nosso esforço. Agora, se nós não nos esforçarmos e sempre esperarmos que as coisas caiam do céu, se você ficar esperando que a regência, que você saber reger, caia do céu, simplesmente na sua mente você comece a mexer os seus braços conforme os movimentos corretos da regência, isso nunca vai acontecer se você não se esforçar. Então, o esforço, ele é primordial. O esforço ele é fundamental para que você consiga desenvolver um bom trabalho na obra do Senhor. Se você quer se tornar um pregador, você precisa se esforçar para ler a Bíblia e para praticar a palavra de Deus no seu dia a dia. Se você quer ser um cantor, você precisa estudar um pouco de canto, precisa ensaiar na sua casa, precisa entender como funciona o seu aparelho, o seu instrumento musical que é a sua voz. Você precisa entender, você precisa estudar, precisa praticar isso. E a regência ocorre da mesma maneira. O que acontece é que muitas pessoas espalham desinformações, dizendo que para se tornar um regente não é preciso de um professor, não precisa que ninguém te ensine, basta que o Espírito Santo te chame e você faça do jeito que você sabe. Não é bem assim. Para você entender como funciona uma determinada área, você precisa estudar. Você precisa ser acompanhado por alguém que saiba mais que você. Para eu me tornar músico, para eu saber tocar um violão, para eu saber tocar uma guitarra, para eu saber tocar uma bateria, para eu saber tocar qualquer outro instrumento musical, eu preciso de um professor, ou pelo menos eu preciso observar alguém que já sabe fazer para com que eu possa absorver esse conhecimento, pelo menos observando, mas eu preciso observar alguém que sabe mais que eu. E assim funciona também na regência. Eu lembro da minha esposa, que ela, quando nós nos casamos, ela sabia dividir um pouco de vozes. Porém, ela falou que ela ainda não sabia realmente como cantar em outras vozes, como se aprofundar naquilo, e ela também não tinha tempo para estudar por causa da faculdade. Só que hoje, depois de um ano de casados que nós estamos, no nosso dia a dia, a gente começava a cantar hino juntos. E eu começava a cantar uma voz e começava a ensinar para ela, falar, olha, canta nessa voz aqui. E ela cantava. Então, nós fomos praticando isso no nosso dia a dia, né? Mesmo sem parar aquele tempo para falar, olha, vamos estudar aqui. Não, era no nosso dia a dia, era naturalmente que aquilo ocorria. A gente colocava um hino para tocar e a gente começava a cantar, pegava uma voz diferente e ela me acompanhando. E hoje eu já não preciso estar todo o tempo ali falando para ela qual voz ela precisa pegar, porque ela já consegue pegar naturalmente. Mesmo sem nós tirarmos um tempo para falarmos, olha, agora nesse horário nós vamos estudar. Não, não precisava nós falarmos isso. Bastava nós colocarmos o hino e começarmos a praticar no nosso dia a dia, normalmente, fazendo as coisas, lavando uma louça, lavando uma roupa. Fazia isso naturalmente. E hoje ela evoluiu muito. Mas foi o quê? Essa convivência no dia a dia, praticando. E você precisa
de alguém que saiba mais que você para te ajudar, para que pelo menos você observe essa pessoa fazendo e você comece a imitar ela, a tentar imitar ela da maneira correta, fazendo, até que aquilo comece a sair naturalmente, até que os movimentos da regência, até que o ritmo, a pulsação, você consiga pegar naturalmente. Hoje a minha esposa já consegue pegar naturalmente as vozes dos hinos. Por quê? De tanto nós praticarmos juntos no dia a dia, ela já consegue fazer isso. Então, o regente que não quer se esforçar para, no seu dia a dia, procurar praticar um pouco de regência, procurar aprender um pouco mais, ele nunca vai sair do lugar. Ele sempre vai estar da mesma forma. Ele nunca vai se desenvolver na obra do Senhor ainda mais, porque ele ignora o conhecimento. Então nós precisamos sempre ter alguém que sabe mais que nós para com que nós possamos aprender ainda mais, nos desenvolvermos ainda mais. Eu sei que pode ser difícil, parecer difícil encontrar alguém que saiba mais que você para te ajudar, para te auxiliar, mas hoje nós temos várias ferramentas, principalmente a internet, onde nós podemos pesquisar pessoas que sabem mais que nós e observarmos como é que eles regem, como é que eles sentem a música, como é que eles sentem o ritmo, sentem o andamento, sentem a pulsação da música. Nós podemos observar isso e aprender com eles. Hoje aqui você está tendo esse conhecimento, mas você pode pesquisar o que é o ritmo, que é fundamental para o regente, como funciona o ritmo, como funciona a pulsação dentro da música, como sentir o pulso forte dentro da música, como saber o andamento de uma música, se uma música é mais lenta, se uma música é mais rápida. Você vai descobrir isso se esforçando, pesquisando, praticando. Você pode até saber quais os movimentos, por exemplo, de um compasso quaternário. A gente já sabe, 1, 2, 3, 4. Porém, não é só isso. Como é que eu vou aplicar isso dentro da regência? Eu preciso saber sentir o pulso forte, porque não é só compasso quaternário. Existe compasso ternário, que são de 3 tempos, 1, 2, 3. Existe compasso binário, 1, 2. E existem vários outros tipos de compasso que nós podemos reger, mas nós precisamos saber como aplicar esses gestos, esses movimentos dentro da música. E isso nós só conseguimos fazer quando nós nos esforçamos para aprender um pouco mais. Tá? Então não ignore o conhecimento. Saiba que se você nunca teve um professor, o Espírito Santo ele pode te ajudar. Mas não é só orando para que Deus faça cair do céu o conhecimento em você e você comece a reger. Não é assim que vai funcionar as coisas. As coisas, elas funcionam quando nós procuramos praticar, procuramos compreender, entender como as coisas funcionam. Então nós vamos começar a nos desenvolver mais quando nós procurarmos pessoas que saibam mais que nós e nós começarmos a praticar no nosso dia a dia a regência. Então fique com essa palavra, com que você, a partir de hoje, comece a procurar, comece a pesquisar conteúdos, comece a pesquisar pessoas que saibam mais que você, para com que você possa aprender ainda mais e dar o seu melhor na obra de Deus. Amém? Deus abençoe.